paz, ala jovem. Amém? Eu estou diante de uma juventude santa, de uma juventude que é sacerdócio real, que é nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus, de filhos que foram levantados pelo Senhor. O Felipe cantou aqui nesse instante uma canção que diz assim, que maravilhoso é escutar a tua voz, mais ou menos assim, me chamando de filho. E nós somos dessa geração. Nós estamos no tema essência versus aparência. A pastora Yara ontem me mandou uma mensagem, ela falou assim, filha, você poderia trazer uma palavra que o Pai já está ministrando ao seu coração? E a palavra que eu quero trazer nessa noite, esse ano, foi um ano de profundas curas. Um ano onde o Senhor, Ele mexeu nas minhas estruturas. Um ano de profunda cura. E eu queria falar nessa noite sobre esse tema, essência versus aparência. A essência da filiação. A essência do ser filho. Amém? A paternidade de Deus, né? O nosso Pai, o Deus Pai. A paternidade, ela vem do Pai, por meio do Filho, e ela é revelada a nós através do Espírito Santo. Então, a paternidade do Pai, que nessa noite vocês se sintam abraçados pelo Pai, amém? Oh, Abba Pai, eu te peço, Senhor, seja liberado neste lugar. O Espírito da filiação seja liberado neste lugar. Amado Jesus, nós reverenciamos a Tua presença. Aqui está a sua noiva, Jesus. Fale ao coração da sua noiva. Ah, amigo Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Fale a cada coração. Tu és o Deus que revela Cristo Jesus a nós. Tu és o companheiro, o amigo fiel, que está em todo o tempo conosco. E nós declaramos nessa noite que a juventude deste lugar ama o Pai, ama o Filho e ama a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Como eu falei, esse é um ano onde Deus tem ministrado muito o meu coração sobre essa paternidade. Você precisa entender a essência do ser filho. Porque se você não entende que você é filho, você vai viver uma aparência. Aparência de que é filho, aparência de que é salvo, aparência de que conhece, aparência de que é adorador. Você vai viver uma vida de religiosidade. E o Pai, Ele não nos salvou, Ele não entregou Jesus, Ele não entregou o seu único filho, Ele não deixou aqui na terra o Deus Espírito Santo para que eu e você tenhamos a aparência. Mas Ele nos chama como filho. Ele nos traz para perto, para junto do seu coração. E eu queria partilhar com vocês só um pouquinho, uma breve parte do meu testemunho. Como eu falei, eu estou sendo ministrada por essa paternidade. E eu vivi muito tempo debaixo de um espírito de orfandade. Eu vivi muito tempo me sentindo órfã. Eu vivi muito tempo me sentindo rejeitada, me sentindo não amada. Talvez essa é a situação de muitos de vocês aqui, de muitos adolescentes que estão aqui neste lugar, de muitos jovens. Eu não sei como foi a sua vida, eu não sei como é a história familiar de vocês, mas quando eu tinha 12 anos, os meus pais eles se separaram. E antes dos meus pais se separarem, eles foram passar 3 meses no Goiás. E eu fiquei aqui com as minhas irmãs. Só que eles foram para voltar. Só que nesses 3 meses que eu fiquei com as minhas irmãs, foram meses onde eu me senti muito só. Naquela época passava uma novelinha e que eu vivia cantando aquela música que dizia assim: não me diga mentirinhas, dói demais. Eu já sei que estou sozinha sem meus pais. Eles foram para bem longe, esqueceram que nasci. Me deixaram sem carinho por aqui. Hoje essa canção mudou. Hoje eu sou filha amada de um bom pai. Amém? E nesse período que eles foram para voltar, lá eles se separaram. A minha mãe, ela encontrou uma outra pessoa e ela largou o meu pai. E meu pai, ele mandou buscar a gente, os filhos que eram solteiros, e a gente foi para o Goiás. E eu fui para uma terra que eu não conhecia.
E eu fui para um lugar onde eu não tinha amigos. Eu fui para um lugar onde eu não tinha mais a minha mãe. Porque ela foi embora. E eu me senti rejeitada. Por que a minha mãe me deixou? Por que a minha mãe foi embora? E eu passei a minha adolescência sem a presença materna. E isso criou uma brecha, um lugar onde a orfandade entrou, onde eu me senti rejeitada, onde eu me senti não amada. E nesse período também, eu tive que cuidar de 2 sobrinhos pequenos, eu tinha apenas 12 anos. Eu tive que cuidar de casa, de sobrinhos, eu não tinha minha mãe, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha mais os meus amigos, porque eu estava em um novo estado. Eu não tinha ninguém. Então, eu me senti muito órfã, eu me senti muito rejeitada, eu me senti muito só. Talvez você esteja assim também. Mas o Pai de amor, Ele me alcançou. O Pai de amor, a paternidade do Senhor, ela veio sobre a minha vida. Amém? Então, naquela época, eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender por que a minha mãe não estava. E depois de muito tempo ali, uns 3 anos no Goiás, eu, meu pai e os meus irmãos, nós retornamos para a Bahia. E a minha mãe ficou lá. E naquela época não é como é hoje, que você tem um telefone, que você tem um WhatsApp, que você tem internet, que você fala na hora que você quer. Quando eu cheguei aqui de volta, os meus amigos também já estavam distantes, porque eu passei 3 anos fora. E então eu sentia muita falta da minha mãe. Eu não tinha com quem conversar. E aí, aquela menina que quando criança vivia brincando, era uma líder, ela se calou. Ela se calou. E eu guardava tudo para mim. Eu quero declarar sobre você que você tem um pai, que você tem um pai de amor. E você não precisa viver sozinha, você não precisa passar as suas guerras sozinha. A juventude, os adolescentes que estão aqui nessa noite, que estão me ouvindo, tem um pai de amor. Você tem liderança, vocês são privilegiados porque vocês têm uma liderança. Está o tempo todo disponível para te ouvir, para levar do amor do Pai sobre a sua vida. Amém? E depois de muito tempo mesmo, sem ouvir, às vezes era meses sem falar com a minha mãe, e eu chorava muito, porque eu não conseguia entender aquela falta. Mas depois de muito tempo, já na minha fase adulta, a minha mãe ela retornou para a Bahia. E hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento, hoje eu tenho a minha mãe perto. Amém? E as dores da orfandade, ela foi ficando para trás. O Senhor, nessa noite, Ele quer curar o seu coração. Eu não sei as suas dores, se é da rejeição, se é da orfandade. Eu não sei com quem você vive, se você não tem os seus pais, se a sua falta é o seu pai, se a sua falta é a sua mãe. Eu não sei o que você sofreu, não sei se você tem amigos e você se sente sozinho. Eu não sei como você se sente, mas eu quero dizer que o melhor amigo, ele está contigo. O Espírito Santo, quando eu me vi sozinha, o Espírito Santo, ele me chamou para perto. Porque a palavra diz que ele é o nosso melhor amigo. Ele é o amigo, companheiro, que você vem aprender a ter uma amizade profunda com a pessoa do Espírito Santo. Eu quero declarar nessa noite que a paternidade do Senhor venha te envolver. E antes de começar aqui a palavra, eu queria ler com vocês Salmo 139, a partir do versículo 13, diz assim: Tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Você é precioso.
você é preciosa, você é filho amado, você foi feito, o Senhor te viu quando você ainda estava sendo formado, quando você ainda estava sendo gerado no útero da sua mãe. O Abba Pai já tinha te visto, Ele já sonhou com a sua existência. E eu quero declarar nessa noite a cura do Senhor sobre a sua vida, o amor do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei como você se vê, mas que você venha aprender a se olhar e a se ver como o teu Pai te vê. Ele tem uma história de paz. Jeremias 29:11 diz assim: eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você precisa ter a essência da filiação. Você precisa encontrar e se render com o Abba Pai. Você precisa apresentar as suas dores para o Senhor, porque foi assim que eu fiz. Esse ano, como eu falei, foi um ano onde a gente foi para um acampamento maravilhoso aqui. Quantos estavam no acampamento? Foi tremendo, né? O acampamento foi maravilhoso. Mas teve um momento, eu acho que no domingo pela manhã, a apóstola, ela ministrou sobre paternidade. E ali eu falei, meu Deus, ainda tem muitas coisas que precisam ser curadas. Tem tanta orfandade aqui ainda. E você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Você precisa mostrar a Deus, essa dor está aqui. Isso aqui ainda dói. E você precisa deixar a luz do Senhor entrar. A cura do Senhor entrar. A cura do Senhor a acessar, porque se você não se vê como filho, você vai repetir comportamentos, você vai viver como escravo, você vai viver de aparência de filho, você vai rejeitar a mesa, o banquete, aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Em Romanos 10, 9-10, diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. O Senhor, Ele nos chama, Ele quer ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Ele quer ser o nosso Senhor e Salvador, mas além de ser o nosso Senhor e além de ser o nosso Salvador, o Senhor, Ele quer nos transformar em filhos amados. João 1,12 diz assim: mas a todos os que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? A todos os que o receberam e creram nele, Ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Muito tempo eu não sabia ser filha. Eu não sabia ser filha porque eu não estava ali, eu não estava com a minha mãe, e eu não sabia ser filho, eu não sabia me comportar como filho. Talvez você seja assim, talvez você não sabe se comportar como filho. Talvez você olha para o seu pai e você vê um desprezo, talvez dos seus pais, da sua mãe, talvez também foi essa história de rejeição, de abandono, de dor. Mas o Deus que entrou na minha história, o Abba Pai, é o Deus que está aqui nessa noite. Amém? É o Deus que quer transformar a história de vocês. Em Romanos 8, 14-17, pode colocar, por favor? Romanos 8, 14-17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento,
participaremos também da sua glória. Amém? O Espírito do Senhor, Ele é aquele que confirma ao meu espírito. Ele é aquele que confirma ao seu espírito que você é filho de Deus. Eu quero que nessa noite você pense, você coloque o seu coração diante do Pai. Tem alguma dor que o Senhor precisa visitar e curar? Tem algum lugar? Se você não apresentar as suas dores para o Senhor, você vai viver repetindo histórias. Você vai viver calado. Você vai viver fora da sua essência. Você vai viver fora da sua identidade. Tem uma identidade aí dentro que tem que vir para fora. Tem uma identidade de filho. O Senhor te chama. Filho, vem para fora. Filho, vem para o amor. Filho, saia da aparência de que você me conhece e venha para o secreto. Venha para o lugar do colo. Talvez você rejeite Deus Pai, porque o seu pai te rejeitou. Mas o Senhor, Ele quer te envolver em amor. O Deus que entrou na minha história e envolveu a minha história em amor. O Deus que curou as lacunas do meu coração. Quando eu me sentia sozinha, Ele estava lá. Na minha infância, quando a minha mãe não estava, Ele estava lá. Quando eu me sentia, quando eu não tinha um amigo, o doce Espírito Santo, Ele estava me envolvendo, Ele estava me cuidando, protegendo. O Senhor, Ele cuida de vocês. Vocês são preciosos para o Abba, Pai. Em Efésios 1, 4 ao versículo 6. Efésios 1, do 4 ao 6. Diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. E Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Amém? A palavra diz que o Senhor, antes da criação do mundo, Ele sonhou comigo e com você. Antes da criação do mundo, o Senhor, Ele te viu, Ele sonhou com você. Você nasceu no coração do Abba, Pai. Você foi sonhado, você foi desejado. Talvez o seu coração nessa noite fala: Rosa, você está falando de amor, do amor de um pai. Eu não conheço o amor. Mas o Abba Pai, Ele quer derramar o amor dEle sobre a sua vida. Ele te amou, Ele te escolheu, como a gente leu no Salmo 139, que o Senhor, Ele nos viu a substância ainda informe. Ele te viu, Ele te vê. Você precisa se render a esse amor, se render ao Abba Pai. Você precisa entender a sua essência. Que vocês venham se despertar nessa noite para quem você é. Para quem você é em Deus? Filho amado, filho desejado. Que você venha entregar. A gente precisa entregar para o Senhor as nossas dores. A gente precisa entregar para o Senhor aquilo que fizeram conosco, aquilo que dói. A juventude deste lugar, os adolescentes deste lugar. Talvez o seu coração tenha uma dor. Talvez o seu coração tenha uma falta. Talvez o seu coração, talvez você não foi amado, não foi desejado pelos seus pais, e você sente isso. Talvez você sofreu algum abuso, algum toque indevido, daqueles que deveriam te amar, cuidar, proteger. Mas o Senhor, Ele é o Deus que cura as histórias. O Deus que cura a história, Ele está aqui nessa noite. O Deus que adota como filho, Ele está aqui nessa noite. A palavra diz lá em Jeremias 3, versículo 19. Jeremias 3, 19 diz assim: disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar essa linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Esse é o desejo do Senhor.
Esse é o desejo do Abba Pai, que você o chame de pai. Ele declara: como eu gostaria de tratá-los como filho. Mas me diz uma coisa, para um pai tratar alguém como filho, esse filho precisa estar perto. O filho que está longe, o pai não consegue cuidar, né, da forma como, tão quanto aquele que está perto. O filho que está perto, ele é cuidado, ele é amado, ele tem um abraço. E é assim que o Senhor declara nessa noite: como eu gostaria, ala jovem, de tratá-los como filhos. E o Senhor diz: o meu maior desejo era lhe dar essa linda terra, a herança mais excelente do mundo. Eu queria, o Abba Pai declara, eu queria que vocês me chamassem de pai. Muitos aqui não conseguem chamar Deus de pai, mas Ele é o nosso Abba, o paizinho, o pai querido, o pai que te vê, o pai que me viu, que entrou na minha história e que entra na história de vocês. E eu conheci, e eu me rendi a esse pai através de uma célula deste lugar, através de uma célula do MAV. Eu fui convidada a ir em uma célula e lá eu ouvi uma parábola. A parábola do filho pródigo. E eu falei: uau, que pai é esse? Que Deus é esse? Que nos aceita, que nos chama, que nos traz para perto, que tem novas vestes, que tem um anel, que tem novas sandálias para os pés. Esse é o seu pai. Não importa a sua história, não importa o que você viveu até aqui. Mas quando o Senhor, Ele entra, Ele coloca bálsamo aonde há dor. Ele traz esperança onde não tem esperança. Amém? O Senhor, Ele quer nos tratar como filhos, mas às vezes vivemos uma aparência de que somos filhos e uma dependência de pessoas. Quando você se sente só, muitas vezes, a sua tendência é ter dependência de pessoas. Só que o Senhor, Ele te chama nessa noite, ala jovem, a depender exclusivamente dEle, a depender exclusivamente do Pai. Vocês são filhos amados de um bom pai. Vocês são noivas, a noiva de Cristo. A noiva amada é por mim e é por você que Jesus se entregou naquela cruz. Viva como noiva, viva como aqueles que são separados, que têm essência, que têm azeite, como aqueles que são prudentes, que têm perfume. Essência fala do perfume. Aqueles que andam com o Pai tem o perfume do Pai, tem o cheiro do Pai. Qual é o cheiro que você anda tendo? Aonde você está? A gente ouviu uma canção falando do secreto, falando da primeira essência, do primeiro amor. Como está o seu coração? O Senhor te convida para um lugar no secreto. O Senhor te convida para um lugar junto ao coração dEle. Amém? Isaías 49:15. Quando eu vim para o Senhor, esse versículo ele ministrava muito o meu coração. Isaías 49, versículo 15, diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Alguém pode ter esquecido de você. Talvez você sentiu a falta de um amigo. Talvez um amigo seu te decepcionou. Talvez não foram seus pais, foi um amigo, foi um irmão. Alguém te decepcionou. Ou seu pai te deixou. Ou algo aconteceu. Mas o Senhor está dizendo: pode a mãe esquecer do filho que ainda mama, mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele te aceita. O Senhor, Ele te escolheu. O Senhor, Ele te ungiu. Ele derramou sobre você graça, autoridade, ousadia do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você algo que eu vi, que eu fiquei tão apaixonada. Eu falei: Deus, eu consegui. No ano passado eu estava no propósito da leitura. A gente teve um propósito da Bíblia na nossa célula, de a gente ler a palavra em 3 meses. E assim, era uma leitura rápida, porque era 3 meses. Mas mesmo naquela leitura rápida, Deus, Ele revelou coisas tão profundas ao meu coração. E eu vi algo lindo lá em Êxodo. O Senhor me mostrou lá em Êxodo 21, o que acontece no casamento do Cordeiro.
o que acontece com o casamento da noiva, o que Jesus fez por nós. E eu consegui ver isso lá em Êxodo 21. Ele fala, coloca para mim, meninos, Êxodo 21, do versículo 7 em diante. Mas antes de chegar nessa parte, o Êxodo 21, ele fala sobre o tratamento dos escravos. Diz que o escravo hebreu, ele não podia, ele iria servir até 6 anos, mas no 7º ano, aquele escravo, ele teria que ser liberto. E o escravo, se ele quando chegou para aquele senhor, se ele já fosse casado, ele seria liberto com a sua mulher e os seus filhos. Mas se ele casasse ali naquele tempo que ele estava servindo, ele seria liberto sozinho. Mas a palavra diz que aquele escravo, ele poderia escolher. Se ele poderia chegar para aquele senhor e falar, eu amo meu senhor, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu quero servir, eu quero me tornar servo da orelha furada. Esse era o que acontecia com o homem, mas com a mulher é diferente. E com a mulher diz assim, Êxodo 21, versículo 7. Êxodo 21, 7. Diz assim, quando o homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar ao Senhor, Ele permitirá que alguém lhe pague o resgate. Mas não poderá vendê-la a estrangeiro, pois rompeu o contrato com ela. Versículo 9. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que o Abba Pai fez por nós. Primeiro diz que alguém precisava pagar um resgate pelaquela escrava. Jesus, Ele pagou o resgate por mim e por você. Ele pagou o resgate, mas aqui diz, mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, vocês são a noiva, a esposa do cordeiro. E a palavra diz, mas se o Senhor, se o nosso Deus, Ele nos entregar como mulher, como noiva ao filho dele, já não tratará mais como escrava, mas sim como filha. É isso que acontece, é isso que Jesus conquistou por mim e por você. Você foi transformado em filha amada. O casamento do cordeiro nos transforma em filha amada. O senhor da escrava, se ele entregar por mulher aquela escrava ao filho dele, já não tratará mais como escrava. Quando nós viemos para o Senhor, nós viemos como escravos. Escravos do pecado, escravos de tantas coisas. Mas Jesus, Ele entrou na nossa história. E você se tornou noiva, noiva amada, filha amada. Porque quando você aceita Jesus, é isso que Jesus faz. Ele te transforma em filha amada. Amém? Efésios 1, versículo 7. Diz assim, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. No tratamento da escrava, alguém precisava pagar um resgate. Jesus, aqui a palavra diz que o Senhor Deus, diz assim, deixa eu repetir, versículo 7. Ele é tão rico, Ele quem? O Abba Pai. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Apocalipse 19, versículos 6 a 8. Apocalipse 19, 6 a 8 diz assim: em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremos-nos, exultemos e a Ele damos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Aqui diante de mim nessa noite, diante da igreja, está a noiva. Vocês são a noiva do Cordeiro, a noiva que está se preparando. Mas a noiva, ela precisa ser separada.
A noiva, ela precisa ser santa. A noiva, ela não pode brincar de ser noiva. A noiva, ela não pode estar com as vestes manchadas para o dia do casamento. A noiva, ela não pode viver de aparência. A noiva, ela precisa viver de essência. Você precisa ser prudente e ter azeite de reserva. Você precisa entender que você é noiva amada. Que Jesus vem buscar uma noiva. E Ele deixou aqui o Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo, que não foi dado ao mundo, mas foi dado à noiva. Foi dado a mim e a você, como noiva de Cristo. Você precisa ter essa intimidade com Ele. Você precisa desse relacionamento com Ele. Você precisa se envolver com o Senhor. Você precisa aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador. E você precisa fechar os ciclos. Fechar os ciclos de dor. Nesse ano, onde Deus me mostrou o meu coração, onde Deus me mostrou o que ainda doía, eu falei: Pai, eu te dou os acessos. Tem muita gente aqui que não deixa Deus acessar, que não deixa Deus entrar aonde Ele precisa entrar, porque dói. Tocar na ferida dói, mas é necessário para que a cura se estabeleça. O que talvez até hoje você nunca falou com ninguém, e nem com o próprio Pai? O que você vive guardando ou vive trazendo como algo? Não, eu não vou liberar isso, eu não vou perdoar essa pessoa, eu não vou perdoar os meus pais, eu não vou perdoar esse amigo, eu vou continuar com essa dor. Enquanto você viver assim, você vai viver deficiente. O Senhor nesse ano me chamou para viver a cura por completo. O Senhor esse ano me chamou para ser filha. E nesse tempo é tempo de encerrar ciclos. Lá em Cânticos 4:12 diz assim: você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Quando ninguém me via, Deus me via. Quando a minha mãe não estava lá, o Senhor me diz: você, filha, é minha noiva, é nascente fechada, é fonte escondida. Talvez você sente uma falta, o Senhor te diz nessa noite: eu estou aqui. Só que às vezes você não consegue ver, às vezes você não para ver, às vezes você não se rende ao amor. É tempo que o Senhor está te chamando, igreja, ala jovem, a se render ao amor, a se render ao Pai, a tê-lo como seu Pai, e não um Pai distante, e não um Pai de longe, e não um Pai inacessível. Tem algo na sua vida que precisa ser encerrado hoje. Tem ciclos que precisam ser encerrados, fechados. Deus está te convidando a seguir sem pesos, a seguir sem fardos, a seguir sem culpas e sem culpados. Porque se você anda carregando os culpados, fulano me deve, o meu pai me deve, a minha mãe me deve, o meu amigo me deve, você vive a sua vida amargurado. Mas o Senhor, Ele quer liberar o amor. É tempo de entrar no fluir, no ritmo do amor. Mas você precisa entregar para o Senhor. A sua dor é o lugar do seu chamado. As dores que você viveu são as dores que você é habilitado para curar, né, Márcia? A gente declara muito isso na célula, que a dor que você viveu é a dor que você é habilitado para curar. Eu sentia falta na minha adolescência, e hoje eu tenho uma célula de adolescentes, de meninas, que a gente ensina do amor, a gente ensina a essência, a buscar a presença, que muitas vezes elas não vão ter alguém ali de pertinho como queria, às vezes nem a discipuladora vai conseguir responder de imediato, mas o Pai está todo o tempo acessível, 24 horas. Mas você precisa buscar esse Pai. Você precisa buscar o Senhor. É tempo que o Senhor está te chamando para uma dependência nele. Dependência nele. Entregue o que precisa ao seu Pai. Libere, perdoe. O que você precisa perdoar? O que você precisa liberar? Quais são os acessos do seu coração que você fechou? Aonde a luz do Senhor não entra, não tem como entrar a cura. Aonde a luz do Senhor não entra, não tem como entrar a vida de Deus. Deixe o Senhor acessar os quartos escuros da sua vida. Quando Ele te mostrar o seu coração, é porque Ele quer te curar.
Se você não sabe a dor que existe aí dentro, você vai viver repetindo ciclos. Você vai viver com os rótulos de que você é calado, de que você é tímido, de que você não é amado, de que você não foi desejado. Mas a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é que você é filho. E a verdade é que você é aceito. A verdade é que você foi amado e desejado. A verdade é de que você foi perdoado. Então você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Amém? Dê os acessos do seu coração. Se submeta aos processos e entregue as dores. E aceite o amor e a filiação. Dê os acessos do seu coração para Deus. Chame o Senhor para entrar na sua vida. Chame o Senhor para mudar a sua história. Deus tem os lugares altos dessa terra para você. Ele tem mudança de sorte. Ele tem uma visão ajustada. Qual é a visão que você tem de você mesmo? Qual é a visão? Como você se vê? Eu e você precisamos nos ver como o Abba Pai nos vê. Como você tem se visto? Como você tem se olhado no espelho? Como é? Qual é a visão? Como você tem se visto? Quando eu me vi filha, Ele me deu acessos a pessoas, Ele mudou a minha sorte, Ele me colocou em lugar de liderança, no meu trabalho. Eu entendi que a minha voz é dEle, e que eu sou dEle, e tudo o que sou é dEle para Ele. Então você precisa entender qual é a sua identidade. Quem você é? Como você vai decidir caminhar? Como filho ou como escravo? Como filho que tem acesso à mesa ou como escravo que qualquer coisa serve? Você é filho e o Senhor está te chamando nessa noite. Sente-se à mesa. Sente-se à mesa da comunhão. Sente-se à mesa da reverência. Busque este lugar junto ao coração de Deus. Entenda que você é filho. Saia do lugar de vítima, saia do lugar de dor, saia do lugar de orfandade, saia do lugar da rejeição. Seja dependente do amor do Pai. Somente nele deve estar a sua dependência. Tem muitos adolescentes aqui que às vezes ficam dependentes de amigos. E o amigo Espírito Santo, ele fica de lado. E a palavra fica de lado. E você prefere estar mais nas coisas do mundo do que você estar só no seu secreto, no seu lugar de comunhão, no seu lugar de intimidade. Você quer viver a essência de Deus, você quer viver a totalidade do que o Senhor te fez para ser aqui nessa terra. Seja dependente do Senhor. Busque o Senhor. Ame o Senhor acima de qualquer outra coisa. Somente nele deve estar a sua dependência. Ele tem ciúmes de cada filho aqui. Ame o Senhor acima de qualquer pessoa. Desejo ouvir a sua voz, a voz do amado, te contando a respeito do seu futuro. Talvez você está aqui e você não tem perspectiva de futuro, porque você vai olhar para a história da sua família. Se eu fosse olhar para a história da minha família, eu ia olhar assim: Senhor, eu não vou ser ninguém. Mas a sua história, a sua família não te define, porque você tem uma família. Todos que estão aqui estão na família do Pai. Você tem um lugar à mesa que você precisa se apropriar. Como eu falei lá em Jeremias 29:11, diz: eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O que você sonha? Muitos daqui pararam de sonhar. E o Senhor está dizendo: volte a sonhar. Sonhar os sonhos grandes. Sonhar aquilo que está no coração do Pai. Declare que você é dele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Para você viver a essência do ser filho, para você viver a essência do ser noiva de Cristo, vai te custar tudo. Você está disposto a entregar? Muitas vezes você vem para Deus e a gente vem com uma lista. E a gente pede muitas coisas. Mas você tem pedido: Senhor, me revela o teu coração. Senhor, me revela os teus sonhos. Senhor, revela o que o Senhor tem para mim. Senhor, antes de qualquer coisa que o Senhor pode me dar, eu quero a tua presença. O Senhor, Ele quer tratar cada um de vocês
como filhos. Amém? Mas você precisa entregar para o Senhor. Essa noite é noite de fechamento, é noite de entrega. Entregue as dores, entregue os fardos, entregue os medos, entregue as decepções, entregue o peso que está no seu coração. É tempo de prosseguir, sem pesos e sem fardos, sem culpas e sem culpados. O que você precisa deixar aí? O que você precisa liberar? Tenha Jesus como seu Salvador, mas o deseje também como o seu Senhor. Isaías 43 diz assim. Isaías 43. Versículo 1 ao 3 diz assim: mas agora, diga o seu nome. Cada um aí diga o seu nome. Mas agora, Rosiane, ouça o Senhor que a criou. Ó, Rosiane, diga o seu nome. Coloca o seu nome aí, porque é assim que o Pai te chama. Aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Seba. O Senhor é aquele que nos vê, é aquele que nos chama. Pode colocar para mim o versículo 18 a 19 desse mesmo capítulo? Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. O Senhor declara nessa noite: esqueçam as dores. Esqueçam as mágoas. Libere, deixe ir. Deixe o Senhor acessar. Ele está prestes a fazer algo novo. Não se vive o novo apegado no velho. Não se vive aquilo que o Senhor tem, os bons presentes do Senhor, se você está cheio de coisas acumuladas dentro do seu coração. Se você está cheio de dor, como o amor vai acessar? Se o seu coração está cheio de raízes de dor, de raízes de rejeição, como o amor dele vai entrar e acessar? E o versículo 10, você pode voltar, por favor, do mesmo capítulo. Diz assim: você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer. A ala jovem foi escolhida para conhecer o Senhor, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. O Senhor diz: você foi escolhido para me conhecer. Você foi escolhido para estar com o Pai, para conhecer o Senhor, para se render a este amor. O Pai, Ele está com cada um de vocês, com cada filho. O oleiro, o nosso amado, Ele está aqui. Vocês desceram à casa do oleiro e Ele, nessa noite, está refazendo histórias. Ele está liberando a filiação dele. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento.